Imaginem só, vocês estão sentados numa sala de reuniões, vendo sua funcionária mais talentosa desmaiar bem na frente dos investidores. Chamam o SAMU. Todo mundo está olhando para vocês. E naquele momento, vocês percebem que não são apenas um gerente. Vocês são o motivo de ela estar naquela maca. Meu nome é Rafael Silva, e esta é a história de como quase destruí a vida de alguém em nome do sucesso. E o que isso me ensinou sobre a cultura tóxica que normalizamos nos ambientes de trabalho brasileiros. A chuva batia contra as janelas do chão ao teto do nosso escritório de tecnologia em São Paulo, enquanto eu revisava os relatórios trimestrais. Março de 2024 tinha sido brutal. Estávamos atrasados em 3 grandes entregas para clientes, e nosso maior concorrente tinha acabado de lançar um produto que estava roubando nossa participação no mercado. O café da minha caneca tinha esfriado há horas, mas mal notei. Minha mente estava correndo entre soluções, estratégias, qualquer coisa que pudesse nos tirar da beira do abismo. Juliana Santos bateu na porta do meu escritório exatamente às 21h47. Lembro do horário porque estava olhando obsessivamente para o relógio, calculando quantas horas nos restavam antes da apresentação para a Indústrias Almeida. Ela ficou parada na soleira, seu cabelo castanho normalmente perfeito ligeiramente bagunçado, seu blazer amarrotado pelo que presumi ser mais um dia longo na sua mesa. Rafael, a gente precisa conversar sobre os prazos, disse ela, sua voz mantendo aquele tom profissional que sempre usava, mesmo quando eu podia ver o cansaço nos seus olhos castanhos. Apontei para a cadeira em frente à minha mesa sem levantar os olhos da tela do notebook. A apresentação para a Almeida é em 18 horas, Ju. Qualquer preocupação que você tenha, vamos resolver depois que fecharmos essa conta. Ela se sentou, seus movimentos cuidadosos e calculados. Juliana estava na Tecno Soluções Brasil há 3 anos, subindo de desenvolvedora júnior para gerente de projeto sênior. Era brilhante. O tipo de funcionária que conseguia ver soluções onde outros viam problemas, que conseguia navegar relacionamentos complexos com clientes com facilidade. Era também o tipo de funcionária da qual eu tinha passado a depender completamente. A equipe está funcionando no vaporzinho, disse ela baixinho. A Fernanda não chegou em casa antes da meia-noite nas últimas 2 semanas. O Tiago está cometendo erros de cálculo, básicos que ele nunca cometeria se não estivesse tão cansado. E os testes de garantia de qualidade que prometemos para a Almeida? Reduzimos de 2 semanas para 3 dias. Finalmente levantei os olhos da tela, encontrando seu olhar. A iluminação fluorescente criava sombras pesadas sob seus olhos, tornando as olheiras mais pronunciadas. Por uma fração de segundo, algo no meu peito se apertou. Um reconhecimento do cansaço dela que imediatamente afastei. Ju, eu entendo sua preocupação com a equipe, mas estamos em modo sobrevivência aqui. A Indústrias Almeida representa 40% da nossa receita projetada para o 2º trimestre. Se não fecharmos esse negócio, estaremos olhando para demissões, potencialmente significativas. Ela se inclinou ligeiramente para frente, suas mãos firmemente entrelaçadas no colo. Eu entendo o que está em jogo, Rafael. Mas empurrar todo mundo além dos limites não é sustentável. Vamos nos queimar, e quando isso acontecer, não vamos conseguir entregar trabalho de qualidade para cliente nenhum. A ironia não me escapou, nem mesmo naquele momento. Ali estava eu, falando sobre sustentabilidade enquanto pedia para minha equipe trabalhar horas insustentáveis. Mas a pressão de cima era imensa. Nosso CEO, Marcelo Ribeiro, tinha deixado claro que este trimestre determinaria quais departamentos sobreviveriam à próxima reestruturação. Minha equipe, meu emprego, meus próprios planos ambiciosos de promoção, tudo dependia de números, prazos e resultados. Olha, disse, tentando suavizar meu tom sem comprometer minha mensagem. Eu sei que está difícil, mas isso é temporário. Depois da Almeida, vamos ter espaço para respirar. Talvez até contratemos mais pessoal. Mas agora,
Eu preciso que todo mundo se esforce um pouco mais e encontre aquela marcha extra. Juliana ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos em algo além do meu ombro. O horizonte de São Paulo se estendia atrás de mim. Prédios comerciais pontilhados de luzes de outras empresas, onde outros funcionários provavelmente estavam tendo conversas similares com seus gerentes. E os resultados da pesquisa de bem-estar dos funcionários que chegaram na semana passada? Perguntou finalmente. Tive que pensar por um momento para lembrar do que ela estava se referindo. O RH tinha distribuído algum tipo de questionário de satisfação no trabalho, mas eu estava muito focado nas entregas para clientes, para prestar muita atenção aos resultados. O que têm eles? 87% do nosso departamento relatou se sentir sobrecarregado. 63% disse que estava considerando procurar outras oportunidades. E 41% disse que sentia que sua saúde mental estava sendo impactada negativamente pelo estresse do trabalho. Os números pairaram no ar entre nós. Eu podia sentir uma resposta defensiva se formando no meu peito, a mesma reação que eu tinha sempre que alguém questionava meu estilo de gestão ou os padrões de produtividade da equipe. Essas pesquisas são anônimas e subjetivas, disse. E, francamente, toda empresa lida com estresse durante períodos corridos. O que importa são os resultados. Nossa equipe consistentemente supera outros departamentos. Nossa taxa de retenção de clientes é 94%. Somos lucrativos quando outras divisões estão batalhando. Juliana se levantou devagar, alisando a saia com mãos que agora percebo estavam tremendo ligeiramente. Você está certo sobre os resultados, Rafael. A gente entrega sim, mas a que custo? Ela caminhou em direção à porta, então parou com a mão na maçaneta. Vou terminar a apresentação da Almeida hoje à noite. A equipe vai estar pronta amanhã. Mas depois disso, a gente realmente precisa ter uma conversa sobre práticas sustentáveis. Depois que ela saiu, fiquei no meu escritório por mais 2 horas, supostamente trabalhando em documentos de estratégia, mas na verdade pensando na pergunta dela. A que custo? Pensei na minha própria trajetória profissional. As semanas de 70 horas, os jantares em família perdidos, os relacionamentos que tinham acabado porque eu estava sempre muito ocupado. Pensei nos problemas estomacais que tinham começado 6 meses atrás, a maneira como eu estava rangendo os dentes à noite, os remédios para dormir que meu médico tinha recomendado. Mas então olhei para os prêmios na minha parede, os elogios da liderança sênior, os aumentos de salário e bônus. Pensei na casa que consegui comprar em Pinheiros, o carro, as viagens para lugares que meus pais nunca puderam se dar ao luxo de ir. Sucesso exigia sacrifício. Esse era o jeito brasileiro, não era? Na manhã seguinte, cheguei no escritório às 6h30 para encontrar Juliana já na sua mesa, parecendo que não tinha dormido nada. Seus materiais de apresentação, normalmente impecáveis, estavam espalhados pelo seu espaço de trabalho, e ela estava fazendo ajustes de última hora nos slides do PowerPoint. O logo da Indústrias Almeida brilhava na tela do monitor, cercado por gráficos e tabelas que representavam meses de trabalho. Bom dia, disse, colocando uma xícara de café na mesa dela. Achei que você pudesse precisar. Ela olhou para mim com um sorriso grato que não chegava completamente aos olhos. Obrigada. Acho que estamos prontos. A demo está carregada, todas as especificações técnicas estão verificadas e preparei respostas para as 20 perguntas mais prováveis que eles vão fazer. Estudei o rosto dela mais cuidadosamente do que tinha feito em semanas. As olheiras sob os olhos estavam mais pronunciadas, e havia um leve tremor nas mãos quando ela alcançou a xícara de café. Sua pele tinha uma palidez acinzentada que atribuía à iluminação ruim do escritório. Você parece cansada, disse, embora mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, eu sabia que eram inadequadas. Estou bem, respondeu rapidamente. Só quero ter certeza de que tudo vai correr tranquilo hoje. A equipe da Indústrias Almeida chegou às 10 horas em ponto.
5 executivos internos caros, liderados pela diretora de tecnologia, Ana Paula Rodrigues, uma mulher com reputação de fazer perguntas difíceis e esperar respostas detalhadas. Eles se instalaram na nossa sala de conferências principal e comecei a apresentação com minha abertura usual sobre o compromisso da Tecnosoluções com inovação e sucesso do cliente. Juliana assumiu a parte técnica, sua voz firme e profissional apesar do cansaço óbvio. Ela os guiou através da nossa solução proposta com o tipo de conhecimento detalhado que só vem da imersão completa num projeto. Antecipou suas perguntas, abordou suas preocupações e demonstrou as capacidades do nosso software com a expertise que a tinha tornado tão valiosa para nossa equipe. Mas notei pequenas coisas que os clientes provavelmente perderam. A maneira como ela segurava a borda da mesa de conferências quando se levantava. O leve atraso antes de responder perguntas que deveriam ter sido automáticas para ela. A maneira como continuava piscando, como se tentasse clarear a visão. 20 minutos após sua apresentação, Juliana estava explicando os protocolos de segurança de dados quando de repente parou no meio da frase. Ficou ali parada, olhando para os slides projetados, sua boca ligeiramente aberta como se as palavras simplesmente tivessem sumido. Juliana, incentivei gentilmente. Ela piscou forte, balançou a cabeça ligeiramente e continuou como se nada tivesse acontecido. Mas vi Ana Paula Rodrigues trocar um olhar com um dos colegas e senti um nó frio se formar no meu estômago. A apresentação continuou por mais 1 hora. Juliana conseguiu recuperar a compostura e terminar bem, mas eu podia ver o esforço que estava custando a ela. Quando estávamos cumprimentando e levando a equipe da Almeida ao elevador, ela estava visivelmente lutando para manter seu comportamento profissional. Entraremos em contato em 1 semana, Ana Paula Rodrigues me disse enquanto as portas do elevador se fechavam. Seu tom era educado, mas não comprometido, e eu soube que estávamos em apuros. Virei para encontrar Juliana encostada na parede perto da área de recepção. Seu rosto pálido e sua respiração superficial. Ju, você está bem? Ela se afastou da parede e tentou sorrir. Só preciso de um pouco de ar fresco. Acho que vou dar uma pausa rápida. Mas enquanto caminhava em direção à saída, seus passos eram instáveis e percebi com crescente alarme que algo estava seriamente errado. Isso não era apenas cansaço, era algo mais. A ligação chegou às 2h47, numa quinta-feira no final de março. Lembro da hora exata porque estava olhando para o meu celular na escuridão do meu quarto, me perguntando quem estaria ligando a essa hora. O número era desconhecido, mas algo me fez atender. É o Rafael Silva? A voz era profissional, clínica. Sim, é o Rafael. Aqui é a doutora Patrícia Mendes, do Hospital das Clínicas. Temos a Juliana Santos aqui e o senhor está listado como contato de emergência para questões relacionadas ao trabalho. Ela está estável, mas foi trazida mais cedo esta noite. Meu coração parou. O que aconteceu? Ela está bem? Ela desmaiou em casa. A vizinha chamou o SAMU quando ela não respondeu às batidas na porta. Está consciente agora, mas vamos mantê-la em observação durante a noite. Ela tem pedido para o senhor ligar para os membros da equipe, para avisar que não estará amanhã. Mesmo numa cama de hospital, Juliana estava preocupada com o trabalho. A percepção me atingiu como um soco físico. Dirigi até o hospital pelas ruas vazias de São Paulo, a cidade parecendo estranha e desconhecida na escuridão pré-amanhecer. O pronto-socorro estava quieto, com apenas o bip suave de máquinas e o murmúrio ocasional da equipe médica se movendo entre os pacientes. Juliana parecia impossivelmente pequena na cama do hospital, conectada a um soro e um monitor cardíaco. Seu rosto estava pálido contra os travesseiros brancos, e seu cabelo, normalmente perfeito, estava grudado na cabeça. Estava acordada, olhando para o teto, quando entrei no quarto. Rafael, disse fracamente tentando se sentar. Desculpa por isso. Eu sei que temos a revisão do projeto Morrison amanhã e a apresentação do cliente para...
Disse mais firmemente do que pretendia. Não se desculpe, não pense no trabalho. Só foque em melhorar. Ela me olhou com surpresa, como se não conseguisse processar completamente o que eu estava dizendo. Mas os prazos podem esperar. A doutora Mendes me encontrou no corredor 1 hora depois. Era uma mulher na casa dos 50 com olhos gentis e aquela maneira direta que vem de anos entregando notícias difíceis para famílias. Senhor Silva, preciso fazer algumas perguntas sobre o ambiente de trabalho da senhorita Santos. Me senti imediatamente na defensiva. Há algum problema? Ela está sofrendo de exaustão severa e desidratação. Sua pressão arterial está elevada e está mostrando sinais de estresse crônico. Quando perguntamos sobre seu estilo de vida, ela mencionou trabalhar entre 70 e 80 horas por semana nos últimos vários meses. Os números me atingiram como acusações. 70 a 80 horas. Eu sabia que a equipe estava trabalhando dias longos, mas de alguma forma tinha conseguido não calcular exatamente o que isso significava em termos de custo humano. Ela também mencionou que tem tido problemas para dormir, dores de cabeça frequentes e não tem feito refeições regulares. Continuou a doutora Mendes. Esses são sintomas clássicos de burnout, Sr. Silva. Se não for controlado, isso pode levar a consequências sérias de saúde a longo prazo. Fiquei naquele corredor estéril do hospital, cercado pelos sons e cheiros de crise médica. E senti algo mudar dentro de mim. Pela primeira vez em meses, talvez anos, não estava pensando em relatórios trimestrais ou entregas de clientes ou meu próprio avanço profissional. Estava pensando na Juliana deitada naquela cama de hospital, se desculpando por ser humana. O que podemos fazer? Perguntei. Ela precisa de descanso. Descanso real. Não apenas um fim de semana longo, mas semanas para se recuperar adequadamente. E quando ela voltar ao trabalho, seu horário precisa ser sustentável. O corpo humano não foi projetado para operar sob estresse constante. Passei o resto daquela noite na sala de espera do hospital, bebendo café terrível e pensando em tudo que tinha levado a esse momento. Pensei nos resultados da pesquisa de bem-estar dos funcionários que Juliana tinha mencionado. Pensei nos outros membros da minha equipe. Fernanda, que não tinha chegado em casa antes da meia-noite em semanas. Tiago, que estava cometendo erros que nunca tinha cometido antes. O resto da equipe que tinha estado silenciosamente absorvendo cargas de trabalho impossíveis sem reclamar. Quando foi que parei de vê-los como pessoas e comecei a vê-los como recursos a serem otimizados? Meu telefone vibrava com mensagens durante toda a noite. Fernanda, perguntando se estava tudo bem. Tiago, se oferecendo para assumir as tarefas da Juliana. Outros membros da equipe expressando preocupação e perguntando como podiam ajudar. A ironia não me escapou. Aqui estava gente que já estava sobrecarregada, se voluntariando para assumir ainda mais porque se importavam com a colega. Na manhã seguinte, chamei uma reunião de emergência da equipe. Olhei ao redor da sala de conferências para rostos que de repente vi claramente pela primeira vez em meses. Todo mundo parecia cansado. Não apenas cansado de fim de um dia longo, mas exaustão crônica profunda até os ossos. Como eu tinha perdido isso? A Juliana está no hospital. Comecei. E vi como a preocupação se espalhou pela sala. Ela desmaiou de exaustão ontem à noite. O médico diz que vai ficar bem, mas precisa de tempo para se recuperar. Fernanda, nossa desenvolvedora principal, falou primeiro. Quanto tempo ela vai ficar fora? A gente deveria redistribuir os projetos dela? A pergunta era prática, necessária, mas destacou exatamente o problema que eu estava começando a entender. Tínhamos criado uma cultura onde a crise de saúde de alguém imediatamente se tornava um problema logístico a ser resolvido. Vamos redistribuir a carga de trabalho dela, disse, mas não da maneira que geralmente fazemos. Vamos reduzir nossos compromissos. Vamos estender alguns prazos. Vamos dizer não a algumas solicitações. O silêncio na sala foi profundo. Em 3 anos trabalhando juntos,
Nunca tinha sugerido recusar trabalho ou perder prazos. Tiago, nosso analista sênior, pigarreou. Rafael, a revisão do Morrison é amanhã. O cliente está vindo do Rio especificamente para essa reunião. Então, vamos dar a melhor apresentação que conseguirmos com o tempo que temos, disse. Mas não vamos nos matar para torná-la perfeita. Nos próximos dias, comecei a fazer mudanças que deveria ter feito meses antes. Rejeitei prazos irreais. Contratei freelancers temporários para ajudar com o trabalho extra. Comecei a prestar atenção em quando as pessoas estavam saindo do escritório e realmente as encorajei a ir para casa em horários razoáveis. Mas a maior mudança foi em como eu via meu papel como gerente. Tinha estado pensando em mim mesmo como um otimizador de performance, focado em extrair máxima produtividade da minha equipe. Tinha medido sucesso em horas faturáveis e projetos completados, não em satisfação dos funcionários ou práticas de trabalho sustentáveis. Juliana voltou ao escritório 3 semanas depois, após o que a doutora Mendes tinha insistido ser descanso completo. Ela parecia melhor. Sua cor tinha voltado, e as olheiras sob os olhos tinham desaparecido. Mas também havia algo diferente em seu comportamento, uma cautela que não estava lá antes. Como você está se sentindo? Perguntei quando ela passou pelo meu escritório no primeiro dia de volta. Melhor, disse, embora sua voz fosse cuidadosamente neutra. Obrigada por cuidar de tudo enquanto estive fora. Ju, eu preciso me desculpar com você por pressionar demais, por não reconhecer os sinais de que você estava lutando, por criar um ambiente onde você sentiu que não podia dizer não a demandas irracionais. Ela ficou quieta por um longo momento, estudando meu rosto como tentando determinar se minhas palavras eram genuínas. Eu agradeço isso, disse finalmente. Mas, Rafael, isso não é só sobre um pedido de desculpas ou uma conversa. Toda a cultura aqui precisa mudar. E honestamente, não tenho certeza de que pode. Não sem apoio de cima. Ela estava certa e nós dois sabíamos. Gerentes individuais podiam fazer melhorias incrementais, mas mudança real exigia transformação sistêmica. E isso significava confrontar não apenas meu próprio estilo de gestão, mas a cultura mais ampla da empresa que tinha recompensado e reforçado práticas de trabalho tóxicas. A reunião com Marcelo Ribeiro, nosso CEO, estava marcada para a segunda-feira seguinte. Tinha passado o fim de semana preparando. O que pensei seria uma conversa direta sobre ajustar as expectativas de produtividade do nosso departamento. Tinha dados, pontuações de satisfação dos funcionários, projeções de rotatividade, o custo da hospitalização da Juliana e substituição temporária. Tinha soluções, contratar mais pessoal, implementar arranjos de trabalho flexível, estabelecer limites sobre comunicação fora do horário. Para o que não estava preparado era a reação do Marcelo. Rafael, estou preocupado com o que estou ouvindo, disse, se recostando na cadeira de couro com as mãos entrelaçadas na frente dele. O negócio da Indústrias Almeida não deu certo. A revisão do projeto Morrison recebeu feedback morno. E agora você está me dizendo que quer reduzir nossos padrões de produtividade da equipe. Senti meus argumentos cuidadosamente preparados desmoronarem sob o peso de sua desaprovação. Este era o homem que tinha me promovido 2 vezes em 4 anos, que tinha defendido meu avanço profissional, que tinha deixado claro que meu futuro na Tecnosoluções dependia de performance excepcional continuada. Marcelo, uma das minhas funcionárias foi hospitalizada por exaustão. Isso não é aceitável, independentemente das nossas métricas de produtividade. Juliana Santos é uma funcionária valiosa, ele reconheceu. Mas ela também é uma pessoa. Não podemos reestruturar toda a nossa abordagem baseada num incidente. Um incidente. A frase pairou no ar entre nós, e percebi que Marcelo via o colapso da Juliana da mesma maneira que inicialmente tinha visto as preocupações dela, como um problema isolado a ser gerenciado, não como sintoma de algo maior e mais problemático. Não é um incidente, disse, encontrando minha voz mais forte do que esperava. Nossas pontuações de satisfação dos funcionários são terríveis. Nossa taxa de rotatividade está subindo.
Estamos queimando gente talentosa porque estamos tratando eles como máquinas em vez de seres humanos. A expressão do Marcelo endureceu. Rafael, deixe-me lembrá-lo de que estamos dirigindo um negócio, não um retiro de bem-estar. Nossos clientes esperam resultados. Nossos acionistas esperam lucros. E, francamente, nossos funcionários esperam salários. Tudo isso requer um certo nível de comprometimento e performance. E saí daquela reunião entendendo que mudar nossa cultura de trabalho exigiria mais que boas intenções e ajustes incrementais. Exigiria mudanças fundamentais em como definíamos sucesso, medíamos performance e valorizávamos a humanidade dos nossos funcionários. Mas também saí com uma nova determinação. Se não podia mudar imediatamente toda a cultura da empresa, pelo menos podia transformar como meu departamento operava. Podia criar um bolsão de sanidade no que estava começando a reconhecer como um ambiente fundamentalmente tóxico. O primeiro passo foi conversas honestas com cada membro da minha equipe. Não avaliações de performance ou check-ins de projeto, mas discussões reais sobre suas experiências, preocupações e ideias para a melhoria. O que aprendi foi tanto iluminador quanto de partir o coração. Fernanda, que sempre tinha visto como nossa desenvolvedora mais dedicada, me contou sobre os ataques de pânico que tinha estado tendo no banheiro do escritório. Tinha estado com muito medo de mencioná-los, porque achou que refletiria mal no seu comprometimento com o trabalho. Tiago revelou que sua esposa tinha estado o pressionando para procurar outras oportunidades porque raramente o via mais. Tinha estado considerando, mas se sentia culpado por deixar a equipe durante um período tão corrido. Mariana, nossa coordenadora de projetos, tinha estado silenciosamente lidando com sintomas de depressão que tinham piorado significativamente durante nossos ciclos de projeto mais intensos. Tinha medo de procurar ajuda, porque não queria parecer incapaz de lidar com a carga de trabalho. Cada conversa foi uma revelação sobre o custo humano da nossa busca pelo sucesso profissional. Esses não eram apenas funcionários com métricas de produtividade. Eram pessoas com famílias, preocupações de saúde, sonhos pessoais e limites que eu tinha estado sistematicamente ignorando. Mas a conversa mais difícil foi com Juliana. 3 semanas após seu retorno, ela pediu para falar comigo em particular. Nos reunimos depois do horário na sala de conferências onde ela tinha dado a apresentação da Almeida. Uma escolha que agora percebo foi deliberadamente simbólica. Rafael, tenho pensado muito sobre meu futuro aqui. Começou. E meu coração afundou porque reconheci o tom. Tinha ouvido de outros funcionários talentosos logo antes de enviarem suas cartas de demissão. Eu agradeço as mudanças que você tem tentado fazer, continuou. As expectativas reduzidas de hora extra, o pushback em prazos irreais, o foco em práticas sustentáveis. Mas preciso saber que essas mudanças são permanentes, não apenas ajustes temporários até a próxima crise chegar. Queria tranquilizá-la, prometer que tudo seria diferente daqui para frente. Mas tinha aprendido o suficiente sobre honestidade nas últimas semanas para reconhecer que tais promessas podiam estar além da minha capacidade de cumprir. Não posso controlar tudo o que acontece no nível da empresa, disse, mas posso me comprometer a continuar defendendo o bem-estar da nossa equipe, mesmo quando for difícil ou impopular. Ela acenou lentamente. Preciso te contar algo que provavelmente deveria ter dito há muito tempo. Quando estava no hospital, não estava pensando no trabalho porque sou dedicada ou obsessiva. Estava pensando no trabalho porque estava apavorada de ser substituída, de ser vista como não confiável, de perder meu emprego por ser humana. O peso das palavras dela se assentou sobre mim como uma presença física. Tinha criado um ambiente onde minha funcionária mais talentosa tinha medo de ficar doente, medo de ter limites, medo de priorizar sua saúde sobre sua produtividade. Juliana, eu sinto muito. Sinto muito profundamente que você se sentiu assim, e sinto que meu estilo de gestão contribuiu para esse medo. Eu sei que você sente, disse,
E acredito que você quer que as coisas sejam diferentes. Mas querer mudança e implementá-la são coisas diferentes. Especialmente quando a cultura mais ampla da empresa permanece a mesma. Ela estava certa, é claro. Transformação individual, embora necessária, não era suficiente para abordar problemas sistêmicos, mas era um ponto de partida. Nas semanas seguintes, comecei a implementar mudanças que iam além de ajustes superficiais. Instituí pausas obrigatórias para o almoço e realmente as fiz cumprir. Criei limites claros sobre comunicação fora do horário, estabelecendo que e-mails enviados depois das 18 horas não eram esperados para serem respondidos até o próximo dia útil. Comecei a medir o sucesso da equipe, não apenas em termos de projetos completados e horas faturáveis, mas também em termos de satisfação dos funcionários e métricas de equilíbrio trabalho-vida. A resistência da liderança sênior foi imediata e intensa. Marcelo Ribeiro me chamou no escritório 2 vezes para expressar preocupações sobre o comprometimento em declínio do nosso departamento e padrões que estão amolecendo. Outros chefes de departamento fizeram comentários sarcásticos sobre nossa produtividade reduzida e questionaram se ainda estávamos fazendo nossa parte. Mas algo interessante aconteceu. Nossa produtividade real não diminuiu significativamente. Na verdade, em algumas áreas, melhorou. Quando as pessoas não estavam exaustas, cometiam menos erros. Quando se sentiam apoiadas e valorizadas, tomavam mais iniciativa e mostravam maior criatividade na resolução de problemas. Quando tinham cargas de trabalho sustentáveis, conseguiam se focar mais efetivamente durante as horas que estavam trabalhando. Mais importante, nossas dinâmicas de equipe se transformaram. As pessoas começaram a colaborar mais efetivamente porque não estavam competindo por recursos ou reconhecimento num ambiente de soma zero. Começaram a compartilhar preocupações e ideias mais abertamente porque não temiam mais que honestidade seria interpretada como fraqueza ou deslealdade. As mudanças não foram sem desafios. Alguns clientes tiveram que ajustar suas expectativas sobre tempos de resposta e cronogramas de entrega. Alguns projetos levaram mais tempo para completar porque priorizamos qualidade sobre velocidade. E alguns colegas em outros departamentos viam nossa abordagem com ceticismo ou ressentimento. Mas pela primeira vez em anos, senti que estava gerenciando seres humanos em vez de unidades de produtividade. Estava aprendendo a ver sucesso em termos de performance sustentável, desenvolvimento de funcionários e bem-estar a longo prazo, em vez de métricas de curto prazo e relatórios trimestrais. 6 meses após a hospitalização da Juliana, recebi um e-mail que mudou tudo. Era de Ana Paula Rodrigues, a CTO da Indústrias Almeida, o cliente que tínhamos perdido após a apresentação problemática da Juliana. Rafael, dizia o e-mail, tenho ouvido coisas interessantes sobre as mudanças na Tecnosoluções. Vários contatos na indústria mencionaram a reputação da sua equipe por práticas sustentáveis e bem-estar dos funcionários. Estamos procurando um parceiro de tecnologia para um projeto de longo prazo e gostaríamos de agendar uma conversa sobre as capacidades de vocês. Olhei para o e-mail por vários minutos tentando processar a ironia. O cliente que tínhamos perdido por causa da nossa cultura de trabalho tóxica, agora estava interessado em trabalhar conosco por causa da nossa reputação por práticas sustentáveis. A conversa com Ana Paula Rodrigues aconteceu 3 semanas depois, mas foi diferente de qualquer reunião com cliente que eu já tinha experimentado. Em vez de focar apenas em capacidades técnicas e preços competitivos, ela fez perguntas detalhadas sobre o equilíbrio trabalho-vida da nossa equipe, nossas taxas de retenção de funcionários e nossa abordagem ao gerenciamento de projetos. Já vi muitas parcerias falharem porque a equipe do fornecedor estava queimada, sobrecarregada ou constantemente perdendo pessoal-chave, explicou. Estamos procurando uma parceria sustentável, não apenas uma conclusão rápida de projeto.
Conseguimos o contrato da Indústrias Almeida, um compromisso de 3 anos no valor significativamente maior que o negócio original que tínhamos perdido. Mas mais importante, conseguimos por causa do nosso comprometimento em tratar nossos funcionários como seres humanos, não apesar disso. Essa história de sucesso se espalhou pela nossa rede da indústria, levando a consultas de outros clientes potenciais que estavam similarmente interessados em trabalhar com empresas que priorizavam sustentabilidade e bem-estar dos funcionários. Comecei a perceber que nossa abordagem não era apenas eticamente superior, também estava se tornando uma vantagem competitiva numa indústria que estava cada vez mais reconhecendo o custo do burnout dos funcionários. Mas a transformação real não estava nos nossos relacionamentos com clientes ou números de receita. Estava na experiência diária de trabalhar na Tecnosoluções Brasil. Juliana, que eu tinha temido que pudesse deixar a empresa, se tornou uma das nossas defensoras mais fortes das mudanças culturais que tínhamos implementado. Começou a liderar workshops sobre gerenciamento sustentável de projetos e equilíbrio trabalho-vida para outras equipes dentro da empresa. Os ataques de pânico da Fernanda se tornaram coisa do passado enquanto ela aprendeu a estabelecer limites e comunicar suas necessidades mais efetivamente. O casamento do Tiago se fortaleceu, enquanto ele redescobriu a importância de estar presente para sua família. Mariana procurou tratamento para sua depressão e se tornou uma defensora da consciência sobre saúde mental no local de trabalho. As mudanças se espalharam além da minha equipe imediata. Outros gerentes de departamento começaram a fazer perguntas sobre nossas práticas e solicitar orientação sobre implementar abordagens similares. O RH começou a usar nossa equipe como modelo para iniciativas de engajamento de funcionários. Até Marcelo Ribeiro, inicialmente cético da nossa abordagem mole, começou a reconhecer os resultados positivos que estávamos alcançando. Mas talvez a mudança mais significativa foi na minha própria compreensão da liderança. Tinha passado anos pensando que ser um bom gerente significava extrair performance máxima da minha equipe, medindo sucesso em termos de métricas de produtividade e resultados trimestrais. Tinha acreditado que empurrar as pessoas aos limites era necessário para o sucesso competitivo. O que aprendi foi que alta performance sustentável requer uma abordagem completamente diferente. Significa ver funcionários como seres humanos completos, com vidas complexas, desafios pessoais e limites individuais. Significa criar ambientes onde as pessoas se sentem seguras para comunicar suas necessidades, preocupações e ideias sem medo de retaliação ou julgamento. Significa medir sucesso, não apenas em termos de entregas de curto prazo, mas também em termos de saúde da equipe a longo prazo e desenvolvimento dos funcionários. Mais importante, aprendi que verdadeira liderança não é sobre controlar ou otimizar recursos humanos. É sobre criar condições onde as pessoas podem fazer seu melhor trabalho enquanto mantêm sua saúde, relacionamentos e bem-estar pessoal. A conversa com Juliana, que tinha iniciado toda essa transformação, aconteceu quase 1 ano exato após sua hospitalização. Estávamos sentados na mesma sala de conferências, mas a atmosfera era completamente diferente. Em vez das reuniões tensas, dirigidas por crises do passado, esta foi uma discussão relaxada sobre os objetivos futuros da nossa equipe e oportunidades de desenvolvimento. Rafael, disse ela, quero que você saiba o quanto essas mudanças significaram para mim, tanto pessoal quanto profissionalmente. Pela primeira vez na minha carreira, sinto que posso ser bem-sucedida sem sacrificar minha saúde ou meus relacionamentos. Eu deveria ter te escutado antes, respondi. Deveria ter visto os sinais, reconhecido a insustentabilidade do que estávamos fazendo e feito mudanças antes de chegar a um ponto de crise. Talvez, disse ela pensativamente, mas às vezes precisamos bater no fundo do poço antes de estarmos prontos para fazer mudanças fundamentais. O importante é que você estava disposto a aprender e se adaptar. Ela estava certa, é claro.
Mudança raramente acontece sem algum tipo de catalisador. Um momento de clareza que nos força a confrontar a lacuna entre nossas intenções e nossas ações, entre nossos valores declarados e nossas práticas reais. Enquanto escrevo esta história agora, 2 anos após a hospitalização da Juliana, nossa equipe se tornou conhecida por toda a Tecno Soluções Brasil como um modelo de alta performance sustentável. Mantivemos nossa reputação de excelência técnica enquanto melhoramos dramaticamente nossas pontuações de satisfação dos funcionários, reduzindo a rotatividade e criando um ambiente onde as pessoas genuinamente gostam de vir trabalhar. A cultura mais ampla da empresa ainda está evoluindo, mas as mudanças que implementamos criaram um efeito dominó que se estende muito além da minha esfera imediata de influência. Outros gerentes adotaram práticas similares. O RH revisou políticas da empresa para melhor apoiar o equilíbrio trabalho-vida. Até Marcelo Ribeiro começou a incorporar métricas de bem-estar dos funcionários na sua avaliação de performance departamental. Mas a mudança mais importante não é visível em nenhum organograma ou manual de políticas. Está nas interações diárias entre gerentes e funcionários, no reconhecimento de que produtividade e humanidade não são valores concorrentes, mas complementares, no entendimento de que sucesso sustentável requer tratar pessoas como seres humanos completos, em vez de recursos a serem otimizados. Ignorei a dor da Juliana até ser forçado a vê-la. E esse momento de reconhecimento forçado mudou tudo, não apenas para ela, mas para toda a nossa equipe, nosso departamento e, finalmente, nossa cultura empresarial. Me ensinou que o maior desafio da liderança não é gerenciar produtividade ou alcançar metas trimestrais. É criar ambientes onde as pessoas podem prosperar, tanto profissional quanto pessoalmente. A verdade sobre cultura de trabalho é que não é algo que acontece conosco. É algo que criamos, dia após dia, através das escolhas que fazemos sobre como tratamos uns aos outros, como definimos sucesso, e o que estamos dispostos a sacrificar na busca dos nossos objetivos profissionais. Temos o poder de mudá-la, mas apenas se estivermos dispostos a ver claramente, agir corajosamente e priorizar o bem-estar humano junto com os resultados dos negócios. Se esta história ressoou com vocês, se já passaram por desafios similares no trabalho, ou se são gerentes que querem criar um ambiente de trabalho mais sustentável e humano, eu quero ouvir de vocês. Compartilhem suas próprias experiências nos comentários aqui embaixo. Se inscrevam neste canal para mais histórias sobre liderança, cultura de trabalho e o lado humano do sucesso nos negócios. Juntos, podemos transformar a cultura de trabalho, uma equipe, um gerente e uma interação humana por vez. A história de vocês importa, e a voz de vocês pode ser parte da mudança que precisamos ver no mundo do trabalho.